Uma tragédia sem precedentes no Brasil. A enchente que devastou o Rio Grande do Sul já é considerada por alguns especialistas o maior desastre climático da história do país. Pelo menos em termos de extensão do território atingido e o número de pessoas afetadas. Praticamente todo o território gaúcho sofreu as consequências das inundações. Nesse vídeo eu vou tentar resumir o drama que assola o Sul, quais são os próximos desafios na região e o que pode ser feito para evitar catástrofes climáticas como essa. Primeiro, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul? Em 2 semanas, cerca de 450 cidades gaúchas tiveram bairros inteiros engolidos pela água que não parava de cair. Isso representa quase todo o estado, que tem 497 municípios. O primeiro alerta vermelho de volume intenso de chuvas veio em 29 de abril. No dia seguinte, foram registradas as primeiras mortes. Os temporais foram resultado de uma combinação de fatores. Primeiro, o estado foi atingido por uma massa de ar frio que veio do sul do continente. E no centro do Brasil, uma massa de ar quente impediu que a frente fria do sul se diluísse, fazendo com que nuvens carregadas ficassem presas na região. Para piorar, tem o El Niño, que aquece as águas do Oceano Pacífico nessa época do ano e trouxe mais umidade ao estado. E aí tem a influência das mudanças climáticas, mas eu vou voltar a falar sobre isso um pouco mais para frente. Pois bem, tudo isso levou a dias de chuvas recordes no Rio Grande do Sul. Os rios encheram e também chegaram a níveis nunca vistos. A enxurrada de água saiu destruindo tudo. Até agora, as inundações já afetaram mais de 2 milhões de pessoas, causaram cerca de 150 mortes e deixaram mais de 500 mil desabrigados. É como se do dia para a noite a população inteira de Florianópolis estivesse sem casa. Só na região metropolitana de Porto Alegre, cerca de 250 mil domicílios foram atingidos pelas enchentes. Aqui em Porto Alegre o momento é de muita incerteza. A água pode levar o mês todo para baixar e as pessoas vão ter que ficar muito tempo nos abrigos. Aos poucos a gente está começando a ter a dimensão dessa catástrofe. E uma coisa está ficando bem clara: por mais que a dor das perdas tenha sido igual para todos, alguns grupos estão mais vulneráveis e em situações mais precárias para se recuperar dessa tragédia toda. E o Estado vai ter que olhar para isso. É o conceito de justiça climática. Ou seja, eventos extremos atingem de forma e intensidade diferentes os grupos sociais diferentes, ainda mais num país tão desigual como é o Brasil. A gente sabe que são as populações mais ricas, que têm acesso, enfim, à possibilidade de alugar um imóvel no litoral, que têm a possibilidade de reservar um hotel no litoral, e as populações mais pobres, mais vulnerabilizadas, conseguem contar apenas com os abrigos, que estão, nesse momento ainda, numa situação de bastante necessidade de doação. Então, esse é um exemplo muito claro do que a gente está dizendo quando a gente está falando desse impacto desigual. Qual é, mesmo considerando que está o Estado todo em situação de emergência, de calamidade pública e tudo mais, ainda assim, a capacidade de resiliência dos diferentes grupos populacionais é diferente. Mas especialistas apontam que ainda é cedo para ter uma real dimensão da devastação causada pelas inundações. Mas uma coisa é certa: até o pior acontecer, muitos alertas foram ignorados. A enchente no Rio Grande do Sul é uma tragédia que vinha sendo anunciada pelo menos desde 2021. Ano a ano, parece que os eventos estão se multiplicando. 22 muito forte, depois 23, 3 eventos com muita força, e esse de 24 com uma força gigantesca. Ou seja, aquilo que eu dizia lá em 21, que eu disse em 22 e que disse em 23, que nós íamos ver, porque o regime de chuvas mudou, que nós íamos ver essa chuva aumentando, e que aquilo que a gente via aqui em algumas situações, nós íamos ver lá adiante com muito mais força, muito maior. Este evento não aconteceu porque, de alguma maneira, tivemos o azar de acontecer. Não, o azar tem sido o fato da gente investir pouco em prevenção, investir pouquíssimo em recuperação condicionada a mudanças
climáticas e eventos extremos. Infelizmente, ignorar alertas é a realidade de quase todos os desastres da história do mundo. É o que diz esse geólogo e planejador urbano americano. Ele escreveu um livro sobre a recuperação após grandes tragédias, como a do furacão Katrina em 2005 e o tsunami de 2004 na Indonésia. E disse para nossa reportagem o seguinte: a verdade é que ninguém pensa muito em desastres com antecedência. As maiores mudanças ocorrem quando os desastres acontecem. O Robert Olchenski explica que a recuperação após uma grande tragédia é sempre complexa, leva muito tempo e nunca ocorre rápido o suficiente para os moradores atingidos. Por exemplo, 2 anos após o Katrina, a cidade americana de Nova Orleans ainda esperava pelos recursos para sua reconstrução, que só foi concluída anos depois. E de fato, no Rio Grande do Sul, ainda não dá para saber hoje o que precisa ser recuperado, o que precisa ser reconstruído do zero, o que vai ter que ser realocado. Na região do Taquari são 20 mil em abrigos. E a verdade é que grande parte desses 20 mil, além de não ter onde ficar agora, não vai ter para onde voltar. Porque estamos falando aqui de bairros inteiros, foram completamente varridos. As cidades aqui, Cruzeiro do Sul, Lajeado, Mussum, Estrela, Encantado, Arroio do Meio, são todas cidades que ficam nas margens do rio. Se não é o centro, são bairros populosos que estão à margem do rio. E é um rio que subiu a uma cota absurda. O centro de Estrela foi completamente invadido, o centro de Lajeado foi muito invadido, mas em certas regiões esse rio foi uma enxurrada, foi uma avalanche que simplesmente acabou com o bairro. Eu tive em Passo de Estrela, não existe mais Passo de Estrela. E eu não quero assim minimizar o tamanho do drama de quem está na região metropolitana, porque eu imagino o quanto deva ser duro você ter tua casa ali invadida, perder móveis, perder eletrodomésticos, todo um trabalho para recuperar isso tudo. Mas assim, quando a gente fala em reconstrução, aqui é no sentido mais prático, né? É no sentido direto, concreto da palavra. As pessoas vão ter que reconstruir casas. Não é reconstruir as suas histórias, que também é um processo muito dramático, mas é reconstruir tudo, do zero. Mas nesse processo todo de reconstrução, tem um aspecto que o Olchenski diz ser fundamental: ouvir a população. Em casos como o do Rio Grande do Sul, o impulso inicial pode ser querer transferir os desabrigados para outras cidades e regiões, para áreas mais seguras. Mas o geólogo diz que, em alguns casos, essa pode não ser a melhor alternativa. Se a comunidade quer ficar, a prioridade deve ser adaptar a realidade dos moradores. O motivo, segundo ele explica, é que os residentes estão apegados às suas casas, relações sociais e econômicas, e precisam disso para permanecer unidas. E é justamente essa união, esse senso de comunidade, que vai dar a base para a reconstrução das cidades e também para a superação psicológica desse trauma que tocou milhões de pessoas. É o que diz esse psicólogo aqui. Para algumas pessoas é muito mais do que algo material, é como se fosse a representação da sua vida, né? É como se a minha vida, né, as minhas memórias materiais, né, as lembranças dos meus filhos, dos meus netos, tivesse tudo sido levado embora. Tá? Tudo foi levado embora. E nós vamos ter que ter um esforço coletivo, né? Especialmente nesses casos que são muito extremos e que não são poucos, né? De dar um novo significado, né, ao que está sendo construído. Tá? De que isso possa representar em algum grau superação, o esforço individual e coletivo. Tá? Então, aí realmente é um trabalho muito grande, né, de você ressignificar isso para a pessoa. Pois bem, além da reconstrução das áreas devastadas, a sociedade vai ter que lidar com outros desafios nas próximas fases dessa tragédia. Em termos de saúde pública, por exemplo, as consequências do desastre deverão ser sentidas por muito tempo. Isso porque a história mostra que enchentes são seguidas por um aumento grande nos casos de várias doenças infecciosas, como dengue, hepatite A, problemas respiratórios, diarreias, infecções de pele. Seja por contato com a água contaminada das enchentes, já que muitos precisam sair de suas casas a nado, seja como consequência das aglomerações, uma vez que milhares de pessoas estão vivendo muito próximas em abrigos. Outro desafio vai ser lidar com a devastação de pastos e plantações. Todos os setores da agropecuária no Rio Grande do Sul foram afetados pelas inundações, com danos particularmente graves nas lavouras de alimentos como arroz, feijão e soja, que tiveram o final de sua colheita interrompida. Os pastos também foram prejudicados com o encharcamento do solo. Tudo isso leva ao temor de que as enchentes possam impulsionar o preço da comida no Brasil. Se a gente levar em conta só o arroz, por exemplo,
Rio Grande do Sul responde por 70% da produção nacional do cereal. Especialistas dizem que é cedo para mensurar o impacto na inflação, mas muitos consideram que o aumento do preço vai ser inevitável. E tem também o impacto para as empresas. As enchentes afetaram praticamente todas as companhias da região, de diferentes formas. Levando em conta só as indústrias, as autoridades afirmam que 91% das fábricas do Rio Grande do Sul estão alagadas. E isso afeta toda a cadeia de produção do estado. As empresas temem uma quebradeira do setor produtivo e a Federação das Indústrias Gaúchas já prevê uma década perdida para o estado. Mas e a longo prazo, o que pode ser feito para evitar tragédias parecidas? O ecólogo Marcelo Dutra afirma que as cidades precisam de um plano de emergência climática. Todos os municípios vão ter que rever, ou revisitar, melhor dizendo, seus planos diretores, porque lá é o plano de cidade. Todos os municípios vão ter que incluir ou revisitar os seus planos, seus planejamentos, seus instrumentos de planejamento, e incluir um instrumento importante que praticamente nenhum município possui, que é um plano de emergência climática. Todo município, talvez brasileiro, tenha que ter um plano de emergência climática. Sem este plano, fica muito difícil da gente reconhecer onde é mais vulnerável. Bom, que tudo isso tem a ver com o aquecimento global tá claro. E que eventos com chuvas extremas chegaram para ficar também tá claro. Mas o que chama atenção é que essas tragédias estão acontecendo mais cedo do que se previa. Foi o que apontou o climatologista Carlos Nobre em conversa com a nossa reportagem. Em 2007, um relatório do painel intergovernamental sobre mudanças do clima, o IPCC da ONU, previu que esses fenômenos se tornariam mais recorrentes, mas por volta de 2030, 2040. Mas isso está acontecendo antes, por causa do aquecimento rápido da temperatura média do planeta. Em 2023, o recorde de aquecimento foi batido com 1,5 graus Celsius a mais que no período pré-industrial. E em 2024, o calor acima da média continua. O que o Carlos Nobre me disse, o Carlos Nobre é uma referência nos estudos do clima no Brasil, é que os oceanos bateram todos os recordes de aquecimento da história desde o último período interglacial, ou seja, nos últimos 125 mil anos. E quando o oceano está muito quente, evapora mais água, e essa água toda é fonte de energia para todos os sistemas de chuva. E é isso o que o fenômeno do El Niño provoca. Pois bem, com os dados na mesa e as imagens do drama falando por si só, o que os especialistas esperam é que essa tragédia única no Brasil, especialmente no estado onde o agro é forte, dê uma guinada no debate sobre mudança climática no país. Porque uma coisa está clara, eventos climáticos estão ficando cada vez mais frequentes e cada vez mais extremos. Os indicadores mostravam que havia uma possibilidade de acontecer eventos repetitivos. Então, quer dizer que este erro de continuar tentando não reconhecer que as mudanças climáticas estão no nosso cotidiano, não dá. A gente precisa, de fato, fugir disso e começar a fazer melhor e diferente. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, em desigualdade de gênero, raça e renda. Quando a gente tem a sobreposição das desigualdades, que é o que a gente vê nos grandes eventos climáticos, não tem como a gente dizer que o Brasil, como país, como Estado nacional, está preparado para enfrentar os diferentes impactos das mudanças climáticas. Muita gente, mas muita gente mesmo que eu conversei, falou, olha, o planeta está nos punindo. O planeta está nos mandando recado. Ou variações dessas falas. Está muito claro para todo mundo que as mudanças climáticas estão fazendo dessa região o balão de ensaio do que vão ser os refugiados climáticos de um futuro muito próximo. Jesus, é muito triste, é muito triste isso. Eu nunca vi uma coisa dessa, nunca vi. Eu acho que isso é um sinal não sei se é para o pessoal
alguma coisa para ver se ser mais humano, o que está acontecendo. Eu não sei o que está acontecendo nesse mundo.